Você gosta de história? Ou melhor, você não gosta de história? Independentemente da sua resposta, este vídeo é para você. Musk subiu ao palco da Arena Capital One sob aplausos. Tem que deixar de ser um país de maricas. Premier and President Roosevelt, who consulted in the summer at the Atlantic Charter meeting, have been in close consultation again. Hoje vamos explorar os porquês da história ser tão essencial e parte do nosso cotidiano e ao mesmo tempo parecer ser tão, mas tão entediante, sempre se resumindo a decorar datas chatas que nos levam a questionar: por que raios eu preciso disso? É curioso, né? Fora de sala, a história parece ser algo tão interessante e atrativo, mas dentro dela parece faltar algo, parece tão entediante. Será que estamos estudando história de forma errada? Bom, se você tiver paciência de assistir um vídeo com mais de 30 segundos, talvez, e só talvez, nós podemos chegar a uma resposta ou um esclarecimento melhor sobre essa questão do porquê tantas pessoas não gostam de história. E principalmente, como ela é essencial e importantíssima, mostrando que é muito mais do que decorar datas e fatos avulsos. Você tem todo o direito de questionar o porquê devemos estudar história, assim como tem o direito de escutar uma possível resposta para esse grande problema. Então, vem comigo que hoje nós vamos descobrir o verdadeiro motivo de se estudar história e como estamos fazendo da forma errada. Você já parou para pensar por que o mundo ao seu redor é assim? Por que existem jornadas de 8 horas, cidades gigantes, até o próprio celular que você tem? Tudo tem historicidade, mas isso não significa que tudo tem um significado para a história ou um sentido histórico. O significado depende da época, do contexto e das interpretações feitas. Mas o ponto é, o que muitas vezes parece natural e eterno é na verdade uma construção humana. Esse vídeo, por exemplo, feito para o YouTube, que hoje é uma óbvia plataforma de entretenimento, mas que há 20 anos atrás nem sequer existia. A historicidade nos ajuda a desnaturalizar as coisas e perceber que elas nem sempre foram da forma como são. Significa percebermos a ação humana ao longo do tempo, agirmos no presente, encontrando no passado possibilidades para o futuro. Portanto, estudar a história é uma forma de se conhecer melhor. História é vida. A vida de todos os seres humanos juntos, e o historiador deve essencialmente dialogar com os seres humanos e sua relação em sociedade ao longo do tempo, acompanhado de suas transformações. É equivocado, portanto, dizer que a história é a ciência do passado. Não, o passado nem sequer pode ser usado como um objeto. Ele, por si só, não existe. O que se tem são resquícios e fragmentos dele que devem ser analisados. A história, dessa forma, é a ciência que estuda os seres humanos inseridos no tempo. Não pretende estudar o passado em si, mas as mudanças temporais do mundo humano. Existe outra forma de conhecimento que consegue nos levar a refletir sobre as mudanças que ocorrem na sociedade, sejam elas avanços ou retrocessos. Por exemplo, como entender que uma sociedade é mais individualista e outra mais coletivista, ou uma mais religiosa e outra menos? Como entender o avanço das redes sociais sem estudar a história dos meios de comunicação? Por isso a história não é sobre fatos, datas e curiosidades de forma avulsa. É sobre a conexão de diferentes tempos da experiência humana, o que acontece agora, o que foi acumulado ao longo do tempo e como as transformações afetam as várias gerações. Entender história significa olhar além dos fatos isolados, mas pensar nas causas e condições mais profundas que as fazem tornar possíveis. Não se trata de pensar apenas no passado, sem o relacionar com o presente. Como diz o historiador Caio Boschi, onde há humanos, há história. E Mark Bloch reforça, o bom historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. Preste atenção, trata-se de humanidade, humanos no plural. Estudar história
é um esforço para entender a humanidade no seu todo. É entender narrativas coletivas e não apenas individuais. Kozelik diz o seguinte: o fato de histórias surgirem primeiramente das experiências das pessoas envolvidas e atingidas é condição de sua narratividade e, portanto, também condição da narratividade de experiências alheias, cuja análise domina a historiografia moderna. Direta ou indiretamente, toda a história trata de experiências próprias ou alheias. Você, gostando ou não de história, é influenciada por ela o tempo todo, seja quando você vai atrás de informações dos seus antepassados, ou seja vivendo eventos históricos, como foi o caso da pandemia de 2019, seja em séries, livros, filmes, até mesmo em fofocas. A questão é que se deve separar o conto de fadas, o conhecimento fantasioso e florescer narrativas mais coletivas, que olhem para o todo. Sim, não se pode ver a história como um mero fascínio pelo passado ou naturalizá-la, tornando-a de forma crítica, como se fosse um grande filme ou um novelão. Pensar assim anula a principal questão e razão da história existir: ser um instrumento de mudança, produtora de um conhecimento presente e prospectivo, de entender o homem em sua dimensão temporal e fazer que o mesmo tenha condições de mudar a realidade em que ele vive. O instrumento de mudança no presente serve para transformar eu e você em agentes históricos. Por exemplo, se você se sente injustiçado politicamente, economicamente e ou socialmente, sem história você jamais vai saber como foi que chegamos a esse ponto. Ou seja, a história liberta ou confirma a servidão, pois sua razão fundamental de existir é mostrar como agentes da sociedade utilizam de seus poderes e privilégios para se manter no poder, utilizando a narrativa de que as coisas sempre foram assim, que não há mudança, e se não há mudança, não há história. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Por exemplo, quem dizia que a escravidão era algo natural durante os séculos XVI e XIX. Ao pensar historicamente e desnaturalizar as coisas, nós percebemos mais as ações, experiências, pensamentos, vivências, nos tornamos mais tolerantes, aprendemos a conviver com o diverso e com o diferente. Mas entender que o dinamismo histórico produz mudanças não significa necessariamente levar a um progresso. Perdas e retrocessos também acontecem. E como acontecem. Então até aqui você entendeu que a história utiliza do passado para entender questões do presente. O que nos leva a entender que a história também é um conhecimento em constante transformação. Uma coisa é você dizer que Luís XVI não teve a cabeça decapitada na Revolução Francesa. Não, isso aconteceu. Mas a interpretação desse fato vai mudando ao longo do tempo, à medida que novas fontes, relatos vão surgindo, deixando esse conhecimento mais aprofundado e mais cheio. Por isso a história está constantemente sendo reescrita. O que nos leva a entender que a história não é um conhecimento neutro, já que o historiador o faz guiado por valores e significados pessoais à medida que considera relevante em seu tempo. Ou seja, não podemos aceitar qualquer informações de forma passiva, sem verificar as fontes, sem fazer uma análise só porque historiador X disse tal coisa ou um rei do século XVI disse outra coisa. É preciso haver um filtro, uma verificabilidade das fontes, como você vai fazer com esse vídeo, indo no primeiro comentário fixado e vendo todas as fontes que foram usadas para fazê-lo. Assim você entende que as fontes por si só não dizem nada, é preciso haver um processo de interpretação, contextualização, análise crítica. E você entende também que as fontes podem ser inesgotáveis quanto ao conhecimento, pois uma fonte só pode ter inúmeras interpretações. Sem problemas, sem perguntas feitas às fontes, não há história. Mas isso não significa que a história aceita qualquer coisa, que é tudo relativo ou que o passado deve ser ignorado. Eric Hobsbawm diz que a história busca construir seu conhecimento através de bases concretas, testemunhos, falas que chegam ao historiador através de fontes, e o historiador tem o papel de lembrar às pessoas aquilo que elas insistem em esquecer, aquilo que elas consideram irrelevante no passado. Ficou confuso? Deixa eu te explicar melhor. História não é entender o passado, já que ele por si só, como destaca Kozelik, não é uma entidade fixa.
mas é constantemente reinterpretado à luz de acordo com experiências e de métodos do presente. Uma visão sobre o passado muda de acordo com o tempo com que ela está sendo usada, ou seja, para analisar a individualidade do presente ou para destacar a especialidade da história anterior. As fontes, historiografias por si só, são insuficientes. Elas precisam ser analisadas e contextualizadas para que possamos reconstruir narrativas históricas que conectem a temporalidades distintas, o imediato, o acumulado e o sistêmico. Isso não significa que qualquer interpretação é válida. A história segue métodos e metodologias rigorosas para construir seu conhecimento, que, embora não seja neutro, busca ser o mais completo e fundamentado possível, podendo ser revisado desde que novas interpretações mais complexas apresentem base teórica e metodológica sólida. Nesse contexto, o Koselleck também ressalta: o trabalho do historiador envolve articular essas diversas temporalidades e interpretar a experiência humana com profundidade crítica. Portanto, o papel do historiador está em locais públicos que dialoguem diretamente com a população e não se prender apenas à academia. Ele tem que dialogar com todos, com o caixa do supermercado, ao médico, não importa, o historiador tem que falar com todos, o que não é uma função fácil. É preciso levar a história para novelas, séries, dramaturgia, filmes. É preciso levar a historiografia ao senso comum. E aí é que tá. Por que algo tão importante como você viu agora, que é a história, acaba se resumindo a fatos desinteressantes, números perdidos, que muitas vezes você nem se lembra? Será que a gente está estudando história de forma errada? A resposta está no próximo capítulo. Agora imagine a sala que você estuda ou estudava. Imagine numa terça-feira de manhã, último ou penúltimo horário, os alunos inquietos, alguns debruçados sobre a mesa, alguns cochilando, enquanto o professor fala sobre eventos e pessoas que ou não tem nada a ver ou pouco a ver com a realidade do aluno que está escutando. Infelizmente, este é o padrão que muitos alunos têm quando entram em contato com a história. Nota-se, portanto, um problema estrutural no ensino da disciplina. Por que então algo tão interessante e fascinante como é a disciplina de história acaba sendo resumida a isso? Aulas desinteressantes, agonia do aluno e eventos que ele não entende o porquê ou o que ele tem a ver com isso. Veja esse relato via Reddit. Nunca fui bem em história quando eu estava no colégio. Aprendi a gostar depois de velho. Acho que em parte era um bloqueio meu mesmo. Não gostava e inconscientemente também me esforcei para não gostar. Hoje eu até curto história. Você só precisa seguir a linha pedagógica da coisa. Por exemplo, conseguir identificar os períodos da história e o que faz com que esses períodos sejam importantes. Tipo, você tem a parte da história do Brasil colônia, e dentro desse assunto, as fases do pau-brasil, açúcar e ouro, as diferentes fases está ligada à economia principal. Agora falando das aulas, ou você encontra um professor mais animado, ou procura um material escrito mesmo. O importante é entender o porquê da estrutura daquele conteúdo, entender a matéria e memorizar. Esse relato é extremamente importante porque ele nos mostra alguns dos problemas que estão dentro da disciplina. O primeiro deles, como você nota, é a primeira resistência que alguns alunos encontram quanto à matéria, que é normal, já que o que é novo, o que é diferente, acaba por gerar uma rejeição logo de cara, e às vezes uma rejeição que é reforçada. E é aí que entra o papel do professor. É ele quem vai sensibilizar o aluno e mostrar que a matéria tem a ver com ele, ela é importante e que deve ser estudada. Outro ponto que é tocado é a respeito do contato com a matéria para tomar gosto, que é ou ter um professor mais animado ou buscar materiais completos. E aí que está o ponto. O professor ele tem que ser esse alguém que tenha domínio do conteúdo. É isso que os jovens e adolescentes procuram em professores. Alguém que não seja aquele que tenta forçar a amizade, mas alguém que consegue trazer a matéria próximo do aluno e dar intimidade para com ele. Assim, ao olhar para o ensino da história, percebe-se o grande problema. Muitos professores que não estão preocupados em trazer
trazer a matéria para perto do aluno e poder dar a ele a possibilidade de enxergar a beleza que tem por trás da disciplina, ele poder entender-se como um sujeito histórico, como um agente de mudança, o que acaba por deixar o conteúdo linear demais, muito engessado, sem estabelecer pontos interessantes entre o passado e o presente. Para o autor Paulo Carreano, existe uma tensão real entre o que ele chama de mundo da escola e mundo dos jovens e alunos, um conflito entre a cultura jovem e o que é ensinado nas escolas. Por conta das dificuldades que muitos professores enfrentam, eles acabam abrindo mão de um ensino mais reflexivo que conecte a disciplina da história com o mundo do aluno para algo mais engessado, que cumpra o currículo escolar, o que o leva a se prender aos livros didáticos, se tornando apenas um mero transmissor do conteúdo e não um agente intermediário entre o conhecimento e a reflexão para o aluno, o que leva consequentemente a disciplina a ser mais desinteressante, levando os alunos a questionar o porquê de se estudá-la, pensando muitas vezes que a escola não é para eles ou que a escola é inútil. Pensando assim, muitos compreendem que a escola da vida é mais importante do que a escola em si, já que essa lhe dá lições que são práticas e que vão fazê-los se tornarem profissionais melhores do que a escola. Nos últimos anos, houve uma maior complexificação do conhecimento histórico que é trabalhado nas escolas, mas ao mesmo tempo, o tempo de disciplina foi minado e dividido em outras disciplinas como filosofia e sociologia. E mesmo que haja propostas de maior complexidade do conhecimento histórico, isso muitas vezes acaba falhando devido a limitações de muitos professores que não conseguem de fato implementá-las nas escolas, havendo uma tensão entre o que é idealizado e a prática. Esse tipo de coisa nos leva a questionar até mesmo a própria formação como professores que muitas vezes as universidades têm dado aos formandos em história. Coloca-se em xeque, então, o que um professor de história precisa ter para dar conta de dar aula nas atuais condições de ensino. Um dos problemas, portanto, é a forma como a disciplina é apresentada para o aluno, que, segundo a Flávio Cami, se deve muitas vezes com professores que, ao pretenderem seguir rigorosamente o livro didático e os planos curriculares da escola, acabam apenas despejando o conteúdo, não traçando paralelos e reflexões críticas que liguem a realidade do aluno com o que ele está vendo, distanciando o aluno da disciplina. Preciso, portanto, saber quem são os alunos que estão em sala, quem são esses que estão aprendendo e ouvindo a matéria. Mas o que infelizmente acaba acontecendo é reduzir a aula de história a apenas a prática de memorizar eventos, memorizar datas, memorizar nomes de pessoas. O que leva Fernando Seffner a dizer que o uso da memorização e da memória em salas de aulas na disciplina de história pode ser importante até certo ponto, já que a disciplina tem como alicerce essas práticas de memória e memorização. Porém, aprender não deve se limitar à memorização. Portanto, essas não podem ser formas fixas de se ensinar o conteúdo, apenas instrumentos para se realizar pontes vivas entre o presente e o passado. Fernando Seffner diz assim: pensando dessa forma, o ensino de história não pode estar preso a um livro didático e funciona em forte articulação com demandas de tempo presente. Esse ensino precisa trazer também a marca de intensa autonomia intelectual do professor, que elabora atividades e, com isso, monta seu programa, o que significa que vai expressando seu modo de entender a história. Os jovens querem escolas que dialoguem com suas vivências, que valorizem suas experiências e mostram que ele está no lugar certo, que ele pertence àquele local. É preciso, portanto, legitimizar as experiências dos jovens, incorporar elementos culturais como música, filmes, séries, videogames, redes sociais e outros elementos que façam parte da realidade contemporânea do aluno. Ignorar esses aspectos é dizer para o aluno que ele não pertence a esse local. Logo, ele vai considerar que a escola não é para ele e, portanto, irá considerá-la como inútil. Não se deve, portanto, homogeneizar os alunos, colocá-los todos como numa caixinha só, como se todo jovem fosse igual. Isso ignora a diversidade do processo e desconecta a participação do jovem com aquele espaço de educação. Para acabar com essa desconexão, é preciso incorporar na história elementos que dialoguem com a vida e com a vivência dos alunos que ouvem. Falar das raízes históricas do hip hop, das raízes das redes sociais,
Coisas desse gênero, que façam o aluno se sentir representado naquilo e entender que a história também é sobre ele. Como visto ao longo de todo esse vídeo, a história trata-se sobretudo de dar um sentido à nossa experiência histórica utilizando-se do narrar. Mas antes da gente continuar esse capítulo, eu tenho um recado importantíssimo para você que está assistindo esse vídeo. Caso você esteja gostando dele, deixe seu like, isso vai ajudar bastante ao YouTube a divulgá-lo. Vem por aí vídeos com temas muito importantes e interessantes. Eu já convido logo também você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as novidades que vêm por aí. Voltando para o vídeo, cito mais uma vez o Koselleck. A história é e continua a ser uma ciência da experiência, quer seja concebida com Heródoto, com reconhecimento e pesquisa, ou em termos modernos, como transposição de uma dada realidade em expressões históricas por meio de métodos sutis. Portanto, estabelecer um sentido histórico é basilar para o conhecimento e a consciência da mesma, pois só nos tornamos indivíduos à medida que interpretamos o mundo e a nós mesmos. Dessa forma, verifica-se que, antes de tudo, a atuação da história se dá na vida prática. A integração do homem em culturas e sociedades, o surgimento de identidades nacionais e individuais, as motivações que levam uma pessoa a se envolver em protesto, tudo isso perpassa uma constituição de sentido mediante uma interpretação de eventos históricos, que requer do indivíduo uma reação pragmática. Podemos concluir que dar um sentido à história e compreender como a interpretamos é crucial no processo de integração do ser humano em todos os âmbitos sociais. Mas afinal, como de fato isso ocorre? Para respondermos essa pergunta, utilizaremos da obra Teoria da História, uma teoria da história como ciência, de Jorn Hussen. Para ele, a constituição de um sentido histórico se dá através de 4 operações mentais, sendo elas a percepção, a interpretação, orientação e a motivação. Então vamos lá, para você dar um sentido à história e se construir como um indivíduo, primeiro de tudo, você precisa perceber a experiência temporal. A percepção ou a experiência é, em resumo, o reconhecimento da história como movimento. Dessa forma, a particularidade de um evento que inicialmente está isolado só pode ser compreendido de maneira satisfatória quando você o coloca de lado com outros eventos que aconteceram, mostrando a movimentação do sentido histórico. Nisso é que vem o segundo ponto, a interpretação. Não basta você apenas perceber o sentido histórico, você precisa interpretá-lo. E o Hussen diz assim em sua obra: trata-se, em todo caso, de inserir a experiência histórica em um modelo interpretativo que a torne inteligível. À luz de seu significado, a experiência histórica reforça a competência daqueles a quem ela atinge para lidar produtivamente com a mudança temporal. Por sobre a ponte intelectual da interpretação, a experiência histórica pode inserir-se com eficácia na orientação existencial dos homens. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, que é a orientação. Agora que já se teve a percepção do sentido histórico, já teve a interpretação, é através da orientação que irá surgir o indivíduo em si, aquele que participa de comunidades nacionais e tudo aquilo que a gente compreende e reconhece como cultura. Como o próprio nome sugere, é nesse processo que o homem irá se orientar. É aqui que nós entendemos a importância da história como disciplina, contrariando quem a despreza e acha que é só um monte de fatos fúteis, informações inúteis. Aqui entendemos a sua importância, porque no âmbito geral, é a história, e tão somente ela, que é capaz de orientar o homem. Todas as escolhas que você faz na sua vida, desde as mais individuais às mais coletivas, desde os partidos que você vota, desde os lugares que você frequenta, é a história quem é capaz de explicar esses processos que levam o ser humano a se orientar ao longo do tempo. É somente a história que oferece a orientação cultural da existência humana e o seu ordenamento. Assim, nós caminhamos para o quarto e último ponto deste capítulo, que é a motivação. Todas essas operações anteriores nos levam até uma reação pragmática, de maneira que todas as nossas ações, de certa forma, refletem uma interpretação histórica que é feita por cada indivíduo.
É a junção de todos esses elementos que levam o ser humano a tomar ações que, de certa forma, acabam impactando a sociedade. É a constituição desse sentido que poderíamos chamar também de memória, que influenciou e influencia as ações humanas. É por meio dessa memória ou desse sentido que tradições se rompem ou se mantêm, que nações são formadas, que grupos de resistência têm aderência, que protestos acontecem, que revoluções acontecem e tantos exemplos que poderíamos citar. É mediante dessa memória e desse sentido que o ser humano se interpreta a si mesmo nesse universo da história. É na constituição desse sentido que, por fim, a história acontece. E uma das estratégias que nós, grupo de alunos de história, criamos foi justamente esse canal, como em outras redes sociais que nós estamos. Um local onde a gente pode compartilhar de forma mais íntima e convidativa as pessoas a entrarem neste mundo da história. Cada um de nós do grupo tem algumas perspectivas e ideias que podem ajudar a melhorar o ensino da história. Eu, Arthur Luiz, por exemplo, ando na linhagem do que Flávia Caime e Caio Bosque dizem, que é preciso conectar o mundo jovem com o mundo da escola, trazer elementos que fazem parte da cultura dos alunos e debater eles em sala de aula. Séries, filmes que eles estão vendo, não precisam nem ser filmes históricos, mas algo que a gente consegue achar ali para fazê-los conectar esse mundo e enxergarem que aquilo não é estranho a eles. Muito pelo contrário, aquilo faz parte da vida deles. É preciso ter um ensino mais humanizado e é preciso reforçar a ideia do estudo coletivo também. Assim como a virada histórica superou a ideia de grandes heróis, essa é a oportunidade para a gente também trabalhar com redes sociais, com os alunos, igual estamos fazendo agora, trabalhar no íntimo deles, entender que eles também são agentes. Focar no papel coletivo pode ser a grande chave para integrá-los nesse mundo e, consequentemente, conectá-los à história. Agora eu quero pedir para vocês pensar em narrativas. Você já deve ter visto muito falar em narrativas na questão da literatura, do cinema, de uma série de televisão e no ensino e especialmente na história. Você já ouviu falar? Quando a gente fala de construção de narrativas, especialmente na história, ela tem que ser inclusiva. Isso é crucial para o ensino, porque o ensino de história ele tem que ser amplo, ele tem que ser representativo. Como o Hansen vai falar, a história deve despertar múltiplas vozes e experiências humanas, destacando minorias, etnias de gênero, de classe, porque isso vai trazer o aluno, vai aproximar o aluno da teoria e entender como que ela pode dialogar com a realidade dele, entende? A história, ela é viva, ela é contínua e ela é presente também de certa forma. Trabalhar com a história, frequentemente, é trabalhar com pessoas que são marginalizadas, com a luta dos povos indígenas do Brasil, ou o papel das mulheres nas revoluções sociais. Isso, ele contribui para enriquecer o aprendizado, o entendimento mais crítico do passado. Porque se a gente apenas vai rememorando datas, vai rememorando pessoas que contribuíram ali o grande teatro político, econômico, social, a gente meio que torna esses outros grupos, esses outros indivíduos, invisíveis, como se eles não tivessem importância na construção desse processo histórico. Mesmo que seus nomes acabem esquecidos nos grandes tratados, nos livros de memórias e recordações, eles estão ali. Esse é o sentido que a história tem procurado nas últimas décadas, rememorar essas pessoas. O Kozelek, ele fala que a história é um espaço de disputa, né? Onde múltiplas interpretações possíveis coexistem. No meu ponto de vista, aqui uma opinião pessoal, eu destacaria a relevância da internet para expandir esse debate, né? Para chegar a diversas pessoas. Antes, o professor de história ele acabava, querendo ou não, muito restrito ali à sala de aula. Hoje não, a internet ela se tornou um instrumento muito importante, sabe? Atrair as pessoas para repensar o que é ensinar história e o que é aprender história. E a gente que estuda e que constrói história também está nesse processo de aprendizado. E tem atividades que a gente pode considerar que ajudam nesse debate, né? Atividades práticas, como, por exemplo, reconstrução de eventos, análise de fontes primárias. Eu lembro de um momento específico da graduação, a professora levou uma carta, um documento de Simão Bolivar para a gente analisar. Isso é um momento que pode ser levado para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o aluno ter esse contato prático. Ele não ficar apenas ali uma teoria com um historiador, pensou sobre aquele documento e colocar ele para exercer essa imaginação, para ele dialogar com aquele documento. Eu acho que nesse sentido, essas práticas podem enriquecer o debate. Outra coisa também que eu acho interessante seria, por exemplo, assim, a reconstrução de trajes, de pratos típicos de uma época, que até no Brasil hoje está muito presente na culinária, ou seja, não seria nem se voltar ao passado. Seria o aluno fazer um prato histórico que ele vê, nossa, isso que é algo que está presente, ele faz parte de um processo histórico, entende? Aquele negócio, né? Você trazer o passado e ver como que ele está no seu presente. Meu nome é Davi,
sou uma das pessoas envolvidas nesse projeto, seja de forma indireta como também indireta, acerca da finalidade da criação desse canal. Seria, em resumo, nada mais do que contribuir para a divulgação do conhecimento histórico, fazer com que muitas das discussões que são feitas dentro da academia ganhem notabilidade também no mundo público. Despertar nas pessoas o interesse pela disciplina. Infelizmente, ela tornou-se algo enfadonho, não por causa da matéria, mas principalmente devido à forma como, na maioria das vezes, a história é apresentada. Apenas como uma matéria que você tem que decorar nomes, decorar datas, mas a história ela é muito mais do que isso. Então eu gostaria de comentar acerca da interdisciplinariedade da história. As pessoas em si, elas têm afinidades diferentes, têm gostos diferentes, mas isso não diminui de forma alguma a importância da história. Ela tem uma capacidade de se conectar com diversas coisas, filmes, jogos, isso foi comentado também nesse vídeo. E ela tem a capacidade de se conectar com diversas outras disciplinas, por exemplo, com a matemática. Um aluno que gosta de matemática e que muitas vezes tem um leve desgosto por outras disciplinas de humanas, esse aluno ele pode ser surpreendido com a história. Ele pode ser levado a estudar a história por causa da matéria que ele tem uma melhor afinidade, justamente porque é possível enxergar a história em absolutamente todas as disciplinas. Então a história, por exemplo, ela tem a capacidade de se apresentar por meio da matemática, ela pode ser apresentada através da matemática. Existe história na matemática, existe história na geografia, existe história na filosofia e em qualquer outra disciplina ou matéria que possa nos vir à mente. Além disso, a história ela também se conecta, para além de se conectar com disciplinas escolares, com elementos do nosso dia a dia. A forma como nós nos vestimos, e pensar dessa forma seria uma das formas de pensar algumas contribuições que poderiam ser feitas. Esse caráter interdisciplinar precisa ser apresentado a fim de que a história ela ganhe uma maior notabilidade. Olá, eu sou Juan Felipe e defendo o letramento digital. Vocês sabiam que 90% dos brasileiros acreditam ou admitem já terem visto alguma fake news? Segundo o portal de notícias Agência Brasil, isso significa que, além do letramento digital ser importante em sala de aula para ajudar os alunos a identificar essas notícias falsas, esse debate também traz para a sala de aula assuntos muito importantes no mundo contemporâneo, como a interdisciplinaridade da história com outras questões que vão além da sala de aula, além da questão de como identificar essas estruturas do poder que permitem que essas fake news sejam feitas e, por sua vez, levadas ao longo de toda a internet, por meios digitais. Tudo isso faz com que seja necessário o letramento digital em sala de aula nesse mundo contemporâneo de pós-verdade, assim preparando os nossos alunos para o mundo lá fora, fazendo com que eles sejam cidadãos formadores de opinião, personalidade e também boas pessoas. Por fim, o canal tem como objetivo preencher lacunas que muitas vezes o ensino na escola tem, trazer o que a gente vê na faculdade, infelizmente por conta do tempo de aula, não pode ser apresentado na sala de aula, trazer reflexões que são interessantes e muito importantes através de mídias acessíveis. Bom, o tema desse vídeo é muito extenso e se nem os mais especialistas nesse assunto têm uma resposta certa para ele, não vai ser num vídeo no YouTube que você vai encontrar. Aqui nós não vamos trazer nenhuma resposta universal. Por isso que o nosso objetivo é construirmos juntos esse canal. Isso mesmo, juntos, eu e você. Porque caso você não tenha entendido esse vídeo todo, nós somos agentes históricos capazes de mudar e mobilizar grandes coisas. Caso você não tenha entendido isso, sugiro fortemente que você revisite esse vídeo desde o início. Nosso objetivo é aproximar você da história, por isso nós somos o tato com a história. Vamos juntos então nessa caminhada. Talvez não exista um caminho para achar respostas certas, mas sim perguntas certas. E para encontrar as perguntas certas é preciso ter muito tato com a história. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós estamos planejando algo bem legal para cá. Estamos planejando vídeos que eu não tenho dúvida que você irá gostar. Então, por favor, inscreva-se e não esqueça de compartilhar esse vídeo se você acha que ele foi pertinente, se você acha que ele foi interessante. Por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. É isso, muito obrigado e até a próxima.